Um bom dia a todos, um ótimo sábado aí, né? Estamos aqui no dia 15 de maio, né? Trabalhando aí no mais um dos sábados letivos do campus, num evento aqui do curso de licenciatura em matemática. Primeiramente, agradecer, né, a presença de todo mundo que veio prestigiar a nossa palestrante de hoje, a Gabriela, né, que é a nossa aluna do curso de licenciatura em matemática. Nós selecionamos hoje, então, né, entre o grupo de professores, o tema do Malbatarran, para tratar aqui hoje, falar um pouco da vida e da obra dele. Essa palestra, originalmente, ela foi concebida, digamos assim, né, na disciplina de História da Matemática, né, que foi cursada no segundo semestre de 2020, né, pela turma aí da Gabriela, e na qual ela se destacou muito, né, com a apresentação do seminário dela, que foi justamente sobre o Malbatarran. E aí, por conta deste seminário específico, ela acabou descobrindo aí uma figura pelo qual ela criou um apreço e buscou mais informações, né, e se debruçou um pouco aí sobre a história, né, da vida e da obra aí do Malbatarran e sobre a figura por trás, né, desse ser místico aí que é o personagem, né, dos vários livros. Então, não vou, sem mais delongas, né, vou passar a palavra aí para a Gabriela. Ela vai fazer a apresentação, então, da palestra. A gente vai, ao final, abrir um espaço para perguntas, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira colocar alguma questão para a gente, né? Eu vou, ao longo, fazer pequenas intervenções junto com a Gabriela, que a gente combinou ali em alguns pontos específicos, mas a condução é totalmente dela, tá bom? Gabi, muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu vou passar a palavra para você. Fique à vontade, faça uma ótima apresentação aí. Estamos ansiosos pelas suas palavras. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer poder contribuir, principalmente falando sobre o Malbatarran, que, como o Tiago disse, é alguém que eu descobri um pouco mais a fundo sobre a vida e a obra dele na disciplina de História da Matemática e que fez nascer em mim uma grande admiração por todo o legado que ele deixou na licenciatura da educação matemática, que é algo que eu escolhi para minha vida. Então, nós vamos iniciar o... Pode passar, Thiago. Júlio César de Mello Souza, mais conhecido como Malbatarran, foi um professor, educador, pedagogo, matemático e escritor do modernismo brasileiro. E, através de seus romances infanto-juvenis, ele foi um dos maiores divulgadores da matemática no Brasil. Então, como vocês podem ver, o nome do Malbatarran é Júlio César de Mello Souza. Ele criou esse pseudônimo de Malbatarran, e mais para frente a gente vai entender melhor o porquê de um professor brasileiro ter criado esse personagem árabe para estar assinando as suas obras. Pode passar, Thiago. O professor Júlio César, ele nasceu em 6 de maio de 1895, na cidade do Rio de Janeiro. Só que ainda muito pequeno, pode passar, ele se mudou para a cidade de Queluz com seus pais, que é no interior de São Paulo. Essa cidadezinha, ela fica às margens do Rio Paraíba. Os pais dele se mudaram para lá porque as fazendas de café estavam em alta e isso estava dando bastante lucro. Então, eles criaram uma escola para os filhos de fazendeiro. Mas eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Pode passar, Tiago. O Júlio César ele ingressou no colégio militar no ano de 1906 e ele permaneceu nesse colégio até 1909. Era o sonho da vida do pai dele que ele fosse um militar. E por causa disso, o pai dele batalhou muito
e fez com que ele ingressasse nesse colégio militar. Ali a setinha vermelha, vocês podem ver ele na turma, e ele, em entrevistas futuras, depois de já adulto, ele até brinca com esse fato, dizendo que ele deveria ter seguido os passos que o pai dele queria que ele seguisse, porque ele permaneceu ao longo de toda a vida dele sendo palestrante, mesmo depois dos 70 anos. Aí, em um áudio que a gente vai ouvir mais para frente, ele brinca que se ele tivesse seguido como o pai dele queria que ele seguisse, ele poderia ser marechal, estar em casa como maior parte dos amigos de turma dele. Mas, graças a Deus, vamos dizer assim, ele ingressou no ramo da matemática e da educação e deixou todo esse legado para a gente. Pode passar, Tiago. Então, isso é uma carteirinha de quando ele ingressou no Colégio Dom Pedro II, no Rio. Depois que ele saiu do colégio militar, ele foi para esse colégio. E isso aí é um documento, um achado, que está no site oficial da família e dos admiradores da obra dele. Esse site ele tem o apoio do Grupo Editorial Record, e lá a gente pode encontrar biografia, bibliografia, notícia, documentos como esse, foto, áudio e vídeo, e eles também têm uma página no Facebook. O site é malbatarram.com.br e muita coisa pode ser encontrada lá sobre a vida e a obra dele. E uma dessas é essa carteirinha de quando ele esteve no Colégio Pedro II como aluno. Pode passar, Thiago. Em outubro de 1912, ele conseguiu seu primeiro trabalho formal. Ele foi nomeado pelo ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, auxiliar da Biblioteca Nacional. Eu fico pensando, quando eu soube dessa informação, como que deve ter sido importante para ele essa fase. Ele, um escritor, desde muito pequeno, interessado por literatura, ter a oportunidade de trabalhar na Biblioteca Nacional. Eu acredito que esse deve ter sido um marco na história, na vida dele. Tiago, pode passar. Ele também estudou na Escola Normal do Distrito Federal. Hoje, essa escola que ele estudou naquela época é o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. E lá ele concluiu o curso normal superior dele. É interessante, né, Gabi, assim, que a figura dele está sempre ligada a instituições e a locais assim que são muito importantes para a história do Brasil, né? A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, que é certamente o colégio mais tradicional na história do Brasil, né? E pode até parecer estranho a gente ler ali, né? Concluiu a Escola Normal do Distrito Federal, na época a capital era o Rio de Janeiro, né? Então por isso que o Distrito Federal era lá, então ele estava estudando por lá. E é legal ele ter passeado por esses locais tão importantes assim para a nossa história, né? Ele estava sempre ligado a eles. Eu fico pensando, igual, por exemplo, mais para frente a gente vai ver que ele lecionou em todas as escolas que ele se formou. Se ele fez isso de caso pensado, vamos dizer assim, né? Eu estudei aqui, agora eu vou retomar como professor e vou contribuir um pouco pelo que fizeram por mim. É bastante interessante esses detalhes da obra dele. Pode passar, Thiago. Esse é mais um documento que a gente pode estar encontrando no site. É o diploma dele de Engenharia Civil na Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio em 1913. Então, nós já vimos que ele esteve no colégio militar, como era o sonho do pai dele, ele esteve no Pedro II, ele fez curso normal e ele se diplomou também em Engenharia Civil. Pode passar, Thiago. Eu vou falar um pouquinho sobre os pais do professor Júlio César. Ele é filho de João de Deus de Melo Souza, que nasceu em 1863 e viveu até 1911. E a mãe dele, Carolina de Melo Souza, nasceu em 1866 e viveu até 1925. O João de Deus
como eu iniciei falando, eles moravam no Rio de Janeiro e ele levou a sua família para a cidade de Queluz, às margens do Rio Paraíba, no estado de São Paulo, divisa com o Rio de Janeiro, por causa da alta nas fazendas de café. Então, ele chegou lá e ele fundou uma escola, um colégio interno para filhos de fazendeiros, e o colégio levou o nome de João de Deus. A mãe dele, a Carolina, ela era carinhosamente chamada de Dona Sinhá. Aos 17 anos, ela veio da cidadezinha dela, no interior, para dar aula nesse colégio. E eles permaneceram por muitos anos. Só que houve um declínio nas fazendas de café e o Colégio João de Deus ele teve que fechar as portas. No que ele teve que fechar as portas, o João de Deus ele pegou a família dele e voltou para o Rio de Janeiro. E lá ele conseguiu um emprego no Ministério da Justiça, onde permaneceu até o fim de sua vida. A mãe dele, a Carolina, é professora e desde a época que ela lecionou em Queluz, na escola do marido, da família, ela retomou para o Rio e continuou como professora e acabou deixando esse legado na família, né? Tanto que o professor Júlio César seguiu os passos da mãe. E nós vamos ver mais para frente que muitos dos irmãos dele também. Pode passar, Thiago. Ele perdeu o pai muito cedo, né, Gabriela? Assim, antes até de arrumar aquele primeiro emprego, né? O pai dele morre ali em 1911, ele tinha 16 anos, né? Ele era bem jovem. Sim, a família ficou muito ali em torno dos irmãos, né? A gente vai ver que são muitos, inclusive. Eles foram 9 ao todo, então o professor Júlio César ele teve 4 irmãos mais velhos e 4 mais novos. E ele brinca que ele está no meio porque é no meio que existe a virtude. Inclusive, ele é muito bem humorado. Os áudios e imagens que a gente pode ver dele, a gente pode perceber esse tipo de coisa. Vou falar um pouco sobre os irmãos dele. A Maria Antonieta de Melo e Souza é a irmã mais velha. Ela seguiu os passos da mãe, se tornou uma professora. A Laura de Melo e Souza também. O João Batista de Melo e Souza também se tornou um professor, inclusive um professor do Colégio Pedro II, como o professor Júlio César. A Julieta Carmen de Melo e Souza, ela fundou o Colégio Melo e Souza em Copacabana. O legado dos Melo e Souza é muito grande lá no Rio de Janeiro. Eles são muito conhecidos. Inclusive, tem ruas que levaram esse nome em homenagem à família. Tem o Nelson de Melo e Souza, que também se tornou professor, e o Rubens de Melo e Souza, o outlier da família. Ele foi o ponto fora da curva, vamos dizer assim. Ele se tornou piloto de prova de aviação. Ele testava os aviões que chegavam para verificar se estavam aptos para voo. Aí, um dia, aos 24 anos, o avião que ele foi testar não estava apto para voo. Ele sofreu um grave acidente causando sua morte. Então, ele teve essa morte precoce, aos 24 anos, mas ele deixou o legado, né? Ele fez tudo que ele teve vontade de fazer, vamos dizer assim. Ele falava várias línguas, já havia conhecido vários lugares. Aí o outro irmão dele é o José Carlos de Melo e Souza, que também se tornou um professor, e a Olga de Melo e Souza, que é a mais nova, também se tornou uma professora. Pode passar. Fica a dica, né? Não fuja do legado da sua família. Isso pode ser trágico, né? Pode ser bem perigoso. Agora nós vamos falar um pouco sobre a carreira do professor Júlio César. Ele lecionou em diversos estabelecimentos de ensino. Como havia mencionado, coincidentemente ou não, ele lecionou em todas as escolas que ele se formou. No Colégio Melo e Souza, que foi o colégio fundado pela irmã dele, quando eles retornam em Copacabana. Ele lecionou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II e na Escola Normal do Rio.
Pode passar, Thiago. Em 1921, ele assumiu o cargo de professor substituto no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. E 2 anos depois, ele se tornou professor dessa instituição por meio de um concurso público, e ele permaneceu durante 40 anos. Foi durante esses 40 anos, como professor, que ele conheceu a sua esposa, Anaí Marques da Costa, que havia sido sua aluna, e ele se casou com ela no dia 26 de março de 1925, e eles tiveram 3 filhos. Eu não consegui encontrar muita coisa sobre os filhos do professor Júlio César. Eles citam que eles tiveram 3 filhos, aparecem algumas imagens, como essa que vocês estão vendo, mas não tem muita coisa sobre eles, não. Fala muito sobre a família, inclusive o site é gerenciado pela família dele, mas eles não aparecem muito, vamos dizer assim. Pode passar, Thiago. O professor Júlio César começou sua carreira lecionando história. Ele não gostou muito da experiência. Ele dizia que era uma disciplina muito mutável, que exigia muito estudo. Em seguida, ele lecionou geografia da mesma forma. Ele não se adaptou com essa realidade. Aí ele tentou lecionar física e ele não gostou nem um pouco das aulas em laboratório, de estar ali preso naquela rotina. Aí, enfim, ele decidiu dar aula de matemática, alegando que era uma disciplina isenta de valores, formada por números, e era uma disciplina imutável. Então, a partir daí, ele se apaixonou pela matemática, pelas aulas de matemática, pela educação matemática, e dedicou sua vida a isso. Agora, uma curiosidade sobre o grande professor Júlio César de Mello Souza, professor de matemática, é que ele não foi um bom aluno de matemática. Então, às vezes, a gente está aí no curso com uma dificuldade, acha que não vai dar certo, e olha ele, esse grande exemplo, ele tinha mau desempenho nas aulas de matemática porque ele não gostava da didática da época. Ele sempre dizia que se resumia em cansativas exposições orais e, muito mal-humorado às vezes, ele classificou como o detestável método da salivação. Então, talvez a gente vai mal em algo, a gente não se adapta, quem sabe é um chamado para a gente reinventar e fazer a diferença naquilo. Pode passar, Thiago. Ele defendia muito o uso dos jogos na aula de matemática. Enquanto os outros professores usavam apenas o quadro negro e a linguagem oral, o que a gente chama de ensino tradicional, né? Ele recorria à criatividade. Estudo dirigido, manipulação de objetos, suas aulas eram movimentadas e divertidas. E, claro, que ele era bastante criticado por isso. Os colegas de trabalho dele diziam que as aulas dele eram bagunçadas, eram desorganizadas, que não tinha como ter aprendizado, ter resultados positivos daquilo, mas ele se manteve firme naquilo que ele acreditava e deu super certo. Pode passar, Thiago. Ele foi o precursor da educação matemática no Brasil. Sua fama como educador logo se espalhou e ele era convidado para palestras em todo o país. Palestras essas que ele deu ao longo de toda a sua vida. Já bem idoso, já depois de aposentado, vamos dizer assim, ele permaneceu dando essas palestras e muito ativo. Pode passar, Thiago. A carreira do professor Júlio César como escritor começou com uma colaboração ao jornal Imparcial. Ele
teve a oportunidade de trabalhar num jornal da época, e ali ele viu a possibilidade dele estar publicando seus contos. Desde muito cedo ele era apaixonado pela cultura árabe. Ele teve o primeiro personagem dele com 12 anos, que ele escrevia, ele montou uma revistinha à mão, mais para frente a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, quando ele foi trabalhar nesse jornal, ele viu ali a possibilidade dele estar publicando, dele ter visibilidade para os contos dele. Então, ele levou para o Leônidas Rezende, que era o diretor do jornal na época, e ele falou que ele escrevia, que ele queria muito que os contos dele fossem publicados, só que esses contos ficaram em cima da mesa da direção durante dias. E ele percebeu que a visibilidade para escritores locais nessa época era muito pequena, e que ele, como Júlio César, ele não conseguiria ter visibilidade, divulgar suas obras e tudo. Então ele teve uma ideia, ele levou para casa esses contos, e ele chegou no outro dia para o diretor do jornal e disse que aquelas obras eram do R.S. Slade, é o nome assim. Ele falou que era um escritor americano que estava em alta em Nova York e que ele tinha acabado de traduzir aquela obra. E no outro dia essa obra foi publicada. Então ele percebeu que realmente os diretores, os donos dos jornais, eles não davam credibilidade para os artistas brasileiros. Eles achavam que esse investimento ia trazer prejuízo, que não ia vender. Então foi daí que ele teve a ideia de criar o Malbataan, que era um artista árabe que traduzia suas obras para o português, e foi essa a motivação que ele teve. E também, desde muito jovem, ele leu o livro As Mil e Uma Noites e ele se apaixonou pela cultura árabe. Então, ele aprendeu a língua local, ele aprendeu sobre as culturas, sobre os costumes, e ele criou esse pseudônimo, esse personagem fictício. Pode passar, Thiago. Aí, Gabi, só uma curiosidade que bastante interessante aí nessa fotinha do lado, né, que é o RG do professor Júlio César, que ficou tão... até o Nathan colocou aí no chat, né, não sabia que o Malbataan era brasileiro, né, porque justamente a figura do Malbataan e do professor Júlio César se fundiram ali numa única pessoa, né, ele era os dois ali ao mesmo tempo, e ele, depois do grande sucesso, né, já estava publicado em outras línguas, já tinha vendido muito, ele solicitou à época diretamente para o presidente Getúlio Vargas se ele tinha autorização para acrescentar o nome Malbataan na identidade dele. E aí não sei se dá para ver aí, né? Tá meio pequenininho, mas eu acredito que dá para vocês enxergarem aqui, né? Que tá falando Júlio César de Mello e Souza Malbataan, né? Que era a carteira de identidade dele, ainda Estados Unidos do Brasil, né? Dá para ver aí. E depois ela foi encontrada, né? E tem essa carteira tá lá no centro de memória dele e a gente tem acesso a essa imagem pelo site aí que a Gabi já falou algumas vezes, né? Então, de fato, o Malbataan e o Júlio César viraram uma pessoa só, né? A gente vai ver aí o tanto que isso contribuiu para cada vez mais essas obras dele ganharem visibilidade. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre a biografia do Malbataan. E como o Thiago falou, mais para frente ele se torna uma pessoa só. Só que na época que ele criou o Malbataan, ele precisava que aquilo fosse sólido, que as pessoas acreditassem que era um escritor árabe que morava lá do outro lado. Então, ninguém poderia saber que era ele, o Malbataan. Então, ele criou toda uma biografia, o lugar de nascimento, ele cresce, ele tem uma profissão, inclusive a data da morte do Malbataan é divulgada, sabe? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu vou ler aqui um pouquinho da biografia do Malbataan, né? Porque a Gabi não é fluente em árabe igual eu, né? Vou precisar do meu tradutor.
meus parentes árabes, então eu vou ler aqui esses dois slides para vocês, que é justamente o início da biografia, né, do Malbatarran, né? Ali Yazid Eddin Ibn Salim Malbatarran, famoso escritor árabe, descendente de uma tradicional família muçulmana, nasceu no dia 6 de maio de 1885 em uma aldeia chamada Musalit, próxima da antiga cidade de Meca. Fez seus primeiros estudos no Cairo e mais tarde mudou-se para Constantinopla, onde concluiu oficialmente seu curso de Ciências Sociais. A convite do emir Abd el-Aziz Ben Abrahim, assumiu o cargo de Queimaçã, que é prefeito da cidade árabe de El Medina. Estudou no Cairo e em Constantinopla e aos 27 anos recebeu grande herança do pai. Foi quando ele iniciou uma longa viagem pelo Japão, Rússia e Índia, que é onde vão surgir as várias histórias aí que o Malbatarran fez, né? E registrou aí nos livros. Então a gente fala, né, Gabi, que é muito mais do que só um pseudônimo, né? Não era que ele escrevia sobre o nome de Sim. outra pessoa. Essa mistificação, né, literária, porque ao mesmo tempo que era a pessoa que assinava os livros, ele era o personagem dos livros, né? Então ele era mais até que um pseudônimo, né? Era uma pessoa que ele nasceu ali dessa criatividade do professor Júlio César e passou a existir de fato, né? E contar essas histórias em primeira pessoa nos vários livros aí que foram publicados. Eu sou suspeita para falar, mas ele era simplesmente genial. Então, como o Tiago falou, esse momento que ele recebe essa herança do pai e sai para viajar pelo mundo é a deixa dele para o início das suas obras. Porque cada obra dele é um encontro que ele tem com um problema matemático que ele resolve com maestria. Então, o sucesso dessa ideia de Meli Souza foi imediato. Ele acabou escrevendo dezenas de livros para o Malbatarran e a gente vai ver um pouquinho dessa vasta bibliografia que pode ser encontrada no site, pode ser encontrada em vários lugares, inclusive esses livros são acessíveis, não são livros tão caros. A plataforma do Amazon mesmo tem alguns livros, principalmente O Homem que Calculava, O Céu de Alá, que são os que são mais famosos, vamos dizer assim, os de mais conhecimento, inclusive internacional. Pode passar, Thiago. Aí, como eu havia dito, dentre as muitas obras, está muito famoso O Homem que Calculava. Ela foi traduzida para o espanhol, para o inglês, para o italiano, para o alemão, para o francês, para o holandês e para o árabe. Vendeu mais de 2 milhões de exemplares só aqui no Brasil. Ele está na 90ª edição já, e hoje o valor pedagógico dessa obra é reconhecido até internacionalmente. O Tiago achou pertinente que essa obra, que essa fala do Monteiro Lobato tem muito a ver com as obras do Malbatarran. É uma obra que ficará a salvo das vassouradas do tempo, como a melhor expressão do binômio ciência e imaginação. Ou seja, depois de tantos e tantos anos, estamos nós aqui falando sobre a obra do Malbatarran. Então é algo que o tempo não vai conseguir apagar, esse legado que ele deixou para a gente. Pode passar, Thiago. Ali do lado, né, Gabi, tá a capa da primeira edição do Homem que Calculava, né, que saiu em 1937. É quase a que o Zé Silvino estava mostrando aí no começo. Ele tinha uma aí de 53, eu acho. E já está na 90ª edição, então olha quantas e quantas versões depois não saiu dessa obra. Então aqui estão exemplos de algumas das muitas obras dele. O Homem que Calculava é a aventura do calculista persa Berem Samir. Durante uma longa viagem, ele resolve muitos problemas, empregando com maestria e inteligência a ciência que mais
conhecia, a matemática. É uma obra rara que se tornou célebre ao brincar com a matemática de uma narrativa singular no mundo árabe. O prefácio do autor, ilustrações de Felicitas Barreto e Solon Botelho, desenho geométrico de Horácio Rubens. Esse livro, traduzido para diferentes idiomas, é uma das obras literárias mais relevantes do Brasil. Apresenta na parte final um apêndice onde são esclarecidos os principais problemas tratados pelo calculista, assim como notável glossário das palavras, expressões e alegorias de origem persa, árabe e hindu adotadas pelo autor. Uma outra coisa que eu estou lembrando aqui, que eu acho que está citado mais para frente, é que ele escrevia como Malbatarran, e a tradução não era como o Júlio César. Ele teve um outro pseudônimo para estar fazendo as traduções do Malbatarran, e ele tem um outro pseudônimo também para escrever as notinhas de rodapé que eram trazidas nos livros da obra dele. Então, volta lá rapidinho, Thiago, só para eu ler os títulos. Além do Homem que Calculava, tem esses Melhores Contos, Amor de Beduíno, Mil Histórias Sem Fim. Todos eles são histórias do mundo árabe envolvendo problemas matemáticos. Lendas do Bom Rabi, Lendas do Deserto, A Caixa do Futuro, Novas Lendas Orientais. Pode passar. O livro do Aladim, Matemática Divertida e Curiosa, A História da Onça, que queria acordar cedo, O Rabi e o Cocheiro, e muitas e muitas outras obras. Tem bibliografia do Júlio César, tem bibliografia do Malbatarran, e tem bibliografia dos dois, que, como o Tiago disse, eles acabaram se tornando uma pessoa só. Aí tem esse O Tesouro de Breza, A Pequenina Luz Azul, Os Sonhos do Lenhador. Agora a gente vai ver alguns problemas do Malbatarran que são trazidos no livro O Homem que Calculava. A gente vai passar o videozinho para vocês verem. São problemas que ele encontra como se fosse do dia a dia do mundo árabe, né? Você passar e encontrar uns irmãos que queriam dividir a herança do pai, que era camelo. Então, são coisas do cotidiano do mundo árabe. E o Berem Sami, ele resolve esse tipo de programa. Pode passar, Thiago. Olha só como que é interessante. Ele encontra um problema e, a partir dali, ele utiliza a ferramenta que ele possui em mãos para dar a solução, que no caso é a matemática. Esse livro, inclusive, ele é muito utilizado em planos de aula. Você pode levar isso para a sala de aula e dar esse tipo de desafio para os seus alunos. Eles conseguirem resolver do jeito deles. Isso dá para ser usado em diversas turmas, em diversas séries. Inclusive, na disciplina que o Thiago citou, que é a História da Matemática, ele desafiou a gente também a fazer um plano de aula com o tema que a gente recebeu. E eu utilizei esses problemas do livro do Homem que Calculava para estar compondo a atividade desse plano de aula. Nós vamos ver mais um. Então, é muito esperto o calculista persa, né? Ele resolveu o problema que estava tirando a paz dos irmãos e ainda recebeu o pagamento, né? Muito justo, inclusive. Agora a gente vai ver mais um videozinho, o último. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Esse foi um dos que eu levei mais tempo pensando, onde que ele tinha encontrado essa solução.
Mas espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho desses videozinhos. Claro que isso aí são pessoas que transformaram as histórias que estavam no livro em animações para ficar mais interessante visualmente para os seus alunos. Isso são vídeos usados em salas de aula. E o Mabotarrão, o professor Júlio César, eles não pararam só por aí, nesse tipo de conteúdo, não. Eles desenvolveram também vários livros que contribuíram para a educação matemática, livros de matemática, de didática em geral. Vamos ver um pouquinho agora das demais produções dele. Tem esse livro, Matemática Fácil e Atraente. Não sei se algum dos professores já teve acesso a esses livros, vocês já tiveram? Esse segundo, Apostila de Didática, e esse Matemática Ginasial, que é específico da terceira série. E eu acredito ser o terceiro ano do ensino médio. É interessante, né, Gabi, que a gente vê aí que ele tinha esses livros chamados de paradidáticos, né? Por exemplo, esse primeiro aí, que era um livro mais de problemas, né? Assim, mostrando a matemática de uma maneira diferente, aproveitando essa engenhosidade que ele tinha para criar problemas, né? É um dos a gente tem aí como um dos precursores dessa utilização da resolução de problemas, né? Que hoje a gente fala tanto. Tem um livro ali no meio que é um livro de ensino de matemática, ou seja, voltado para a docência, né? Muito interessante. E um livro didático, né? Para a sala de aula, assim. São três campos bem distintos em que ele trafegava bem ali, né? Escrevia sobre tudo. Então, ele também escreveu livros de geometria analítica, de trigonometria, de hiperbólica, de funções moduladas e etc. E ele escreveu com colaboradores como Irene de Albuquerque, Euclides Rocho, J. Paz Leme e etc. Pode passar, Thiago. Agora, uns aspectos muito importantes nas obras do Malbatarran, ele é um crítico severo da didática usual da época nos cursos de matemática. Eu acho que uma das coisas que potencializou o fato dessa crítica tão grande, tão forte na obra dele, foi o fato dele ter sido prejudicado por isso. Ele não conseguiu ser um bom aluno, ele não conseguiu se destacar quando ele estudava matemática. Então ele percebeu que alguma coisa precisava ser feita. Ele percebeu que algo poderia ser mudado, ele entendeu que o problema poderia não estar nele. Então ele critica muito essa matemática usual, essa tradicional, vamos dizer assim. Então, ele é muito adepto a reinventar a sala de aula, a educação matemática, a etnomatemática. Próximo, Thiago. Ele foi pioneiro no uso didático da história da matemática. Então, olha só, a gente teve a disciplina de História da Matemática no curso de licenciatura e muitos de nós lá não sabíamos que o pioneiro tinha sido o Malbatarran. Então, ele foi pioneiro de muitos estudos, de muitas discussões aqui no Brasil. E, infelizmente, muitas vezes o nome dele não é citado quando se trata desses assuntos. Próximo tópico. Ele defendeu o ensino baseado na resolução de problemas. Então, mais uma coisa que ele foi pioneiro aqui no Brasil, a resolução de problemas. Próximo, Thiago. Ele explorou a didática das atividades recreativas e o uso de material concreto no ensino da matemática. Isso é algo que a gente tem que agradecer muito ele nos dias de hoje. Por exemplo, nos anos iniciais, no Fundamental 1, os alunos eles precisam muito desse material concreto para maior entendimento, para potencializar o aprendizado deles, né, nessa fase. E até a gente mesmo na licenciatura é tão divertido quando o professor chega em sala com material para a gente manusear. Com certeza, eu acredito muito nesse tipo de ensino, eu acho que é algo que dá certo.
Ele foi um dos primeiros a explorar a possibilidade do ensino por rádio e televisão. Então, nesse período pandêmico, que a gente está podendo ter acesso às nossas aulas pelo meio virtual, né, no celular, no tablet, no notebook, ele foi o pioneiro da educação à distância, vamos dizer assim. E na época ele defendia isso no rádio e na televisão, olha só, há quanto tempo atrás a pessoa contribuiu para algo que está sendo tão benéfico para a gente nos dias de hoje. Próximo, Thiago. A gente não sabe até que ponto também. Ele passou por uma pandemia, né, Gabi? Assim, a pandemia do início do século XX, né? Da febre espanhola. E a gente não sabe, talvez, se ele tenha pensado em alguma coisa dessas questões aí, né? De usar a rádio naquele momento e mais para frente, depois com a televisão, né? Mas pode ter sido também alguma influência por ele ter passado por esse período, né? Que é o mesmo que a gente está passando agora. Então, ele já estava de alguma maneira foi mobilizado ali a pensar no ensino remoto, né, no nosso ERE aqui de hoje. Sim. Então, atualmente, a gente ouve. Só uma coisinha antes de passar para os outros pseudônimos dele. A gente ouve falar muito sobre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, jogos lúdicos e diversos outros temas que visam facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, infelizmente, muitas vezes a gente não ouve falar do precursor deles, que é o Júlio César de Mello e Souza, o Malba Tarran. Só para deixar claro que muitos desses temas são comuns para a gente. Muitos desses temas a gente ouve falar, a gente conhece, a gente utiliza no nosso cotidiano, quem já está em sala de aula. E só para deixar claro que ele foi o precursor de muitas dessas discussões aqui. E como eu já havia mencionado, ele possui outros pseudônimos. O Malba Tarran não é o único. Ele teve o Salomão IV, com 12 anos de idade. Uma das brincadeiras prediletas dele era escrever e publicar uma revistinha feita à mão, com reportagens, histórias ilustradas e adivinhas. A revista chamava-se R. E em janeiro de 1908, ele assinou como sendo o editor Salomão IV, que era o seu primeiro pseudônimo. Então, olha só, aos 12 anos de idade, ele ele já escrevia, ele já tinha intimidade com esse meio, e ele teve seu primeiro pseudônimo. Então, acho que é uma coisa que estava ali, estava no legado, tinha que ser. Ele teve um outro pseudônimo, que é o professor Breno Alencar Bianco. Esse nome ele foi escolhido para homenagear o general Heitor Bianco de Almeida Pedroso. Júlio César criou esse personagem para auxiliá-lo na composição dos enredos, escrevendo as notas de rodapé e sendo o tradutor do árabe para o português das obras de Malba Tarran. Como eu já havia mencionado, nesse processo de divulgação das obras do Malba Tarran, ele não era, o Júlio César não era o tradutor, ele tinha um outro pseudônimo para assinar essas traduções e as notas de rodapé, que era o Breno Alencar Bianco. Ele escolheu esse nome para homenagear esse general, que ele veio desse meio militar, né, da escola militar, e era também o sonho do pai dele, então foi uma forma também dele estar homenageando o pai dele. Pode passar, Thiago. E ele recebeu várias honrarias ao longo da sua vida. Ele recebeu um prêmio da Academia Brasileira de Letras em 1939. Aí do lado a gente pode estar vendo esse certificado, vamos dizer assim, como era feito naquela época. Existe uma rua no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, que chama Melo e Souza, em homenagem à família dele. Como eu já havia mencionado, eles foram nomes de bastante impacto lá no Rio e o pessoal entende muito a importância deles. E em um outro bairro do Rio, no Recreio dos Bandeirantes, tem uma rua que chama Malba Tarran, em homenagem ao professor Júlio César e a esse pseudônimo dele, que é o Malba Tarran. A Lei 12.835, de 26 de junho de 2013, institui o dia 6 de maio
como o Dia Nacional da Matemática, sendo o dia de nascimento do professor Júlio César do Malba-Tarrant. Então, o dia 6 de maio, que é o Dia Nacional da Matemática, que a gente comemora, é também uma homenagem ao Malba-Tarrant, sendo a data do seu nascimento. Inclusive aqui no curso, né, Gabi, você já está aí com a gente há um tempinho, você já presenciou várias vezes. Todo ano a gente faz alguma comemoração alusiva ao Dia Nacional da Matemática, né? E aí, nas discussões justamente esse ano, o que a gente faria, né? A intenção era, inclusive, fazer no sábado passado, né? Só que a gente teve outra atividade aqui no campus, acabou migrando um pouquinho para frente. Mas aconteceu agora, né? Esse mês, ainda estamos aí pertinho do dia 6, né, de maio. E a ideia foi justamente falar do porquê, né? Por que o dia 6 de maio foi escolhido como Dia Nacional da Matemática, e agora a gente está podendo conhecer aqueles que ainda não conheciam, né? Conhecer um pouquinho da história do Malba-Tarrant e por que ele, da importância dele ter sido escolhido como o Dia, né, Nacional da Matemática, que é diferente do Dia Internacional, né? A gente tem também um Dia Internacional da Matemática, mas o Dia Nacional é uma homenagem justíssima aí ao professor Júlio César, né? Tá bom, pode passar. Antes da gente estar ouvindo esse áudio, ele também recebeu uma carta de Monteiro Lobato em 1939, parabenizando o homem que calculava. Ele também recebeu uma carta do Juscelino Kubitschek em 1974. Então, a gente pode ver que ele recebeu muitas honrarias pelas obras dele. Em 1929, ele pôde registrar os direitos autorais das obras dele. E esse áudio é uma entrevista ao Museu da Imagem e do Som em 25 de abril de 1973. É um áudio original, a gente vai poder ouvir a voz dele e ele vai falar um pouquinho da vida dele. A gente vai estar ouvindo agora. Então, como a gente pode ver, ele é muito bem-humorado. Esse é um grande achado lá do acervo, do site dele. Eu achei super interessante quando eu vi esse áudio. Eu ouvi ele umas 1000 vezes. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por vontade. Esse áudio realmente é sensacional, né, Gabi? Assim, tem muita coisa legal ali que ele fala nesse curto período, assim. A questão que, primeiro, todo mundo nota é justamente o humor dele, né? Extremamente bem-humorado, fazendo piadinha ali com tudo, né? Ele fala lá da sabotagem, dá uma... Essa fala final dele, inclusive, eu acho que é mais atual impossível, né? Quiséramos todos hoje sermos milímetros, como ele fala, né? Marechais, e tá de pijaminha em casa, recebendo o dobro do teto, felizes da vida aí, né? Muito bacana mesmo. É um dos últimos áudios, né? Esse áudio é de 73. Eu não vou dar spoiler aqui, porque ele não morreu ainda na nossa história, né? Mas, Vamos devagar. mas o Mas áudio eu é vi de 73, né? eu vi lá na parte das conversas, o Valmison falando que também criou sapo. O que é isso, Valmison? Ô, Gabi, eu tô até assistindo a palestra de vocês aqui com meu filho, né, com o Arthur. Aí na hora que ele falou do sapo, o Arthur lembrou na hora, uai, pai, a gente também criava sapo. A gente tinha um sapo Godofredo lá em Sete Lagoas. E antes, né, quando eu era criança, eu tinha um sapo e 2 caramujos em Curvelo. Eu me identifiquei muito aí com o Albatarrã. A gente tem gostos semelhantes. Era o Godofredo e o Haroldo de Curvelo. Curvelo era o Haroldo, Gostos bem fugiu também. eu diria. Pois é, se vocês quiserem que os filhos de vocês aí se tornem gênios, coloquem eles para criar sapo, incentivem a criação de sapo na infância, que estatisticamente acho que há uma correlação aí entre criar sapo e ser gênios da matemática. O que eu faço com o medo absurdo que eu tenho de sapo? Deu ruim, Gabi. Para nós não vai dar também não, porque eu não sou muito chegado, não. Vai rolar, não. Pode passar. Então, Thiago quase deu um spoiler. Esse foi um dos últimos áudios dele mesmo, no ano de 73.
e em 1974 em Recife. No dia 18 de junho, ele veio a falecer. Eu achei tão estranho, de 18 de junho, dia do aniversário, ele morreu nesse dia. Foi impossível, uma coisa meio... Eu fiquei pensando. Ele tinha ido ministrar uma palestra intitulada Arte de Ler e Contar Histórias, e a outra Jogos e Recreações no Ensino da Matemática. E no hotel, ele estava hospedado com sua esposa Naí. Ele sofreu um infarto às 5h30 da manhã, quando se preparava para a aula, e veio a falecer. Ele estava ativo ainda aos 79 anos, ele continuava ministrando palestras e cursos, e ele mantinha uma coluna diária no jornal Última Hora. Então, até o final da sua vida, com 79 anos, ele escrevia diariamente para um jornal, ele dava palestras quando ele era chamado, e ele faleceu no hotel, se preparando para uma palestra em Recife, em Pernambuco. Ele, um ano antes, nesse mesmo ano do áudio, ele foi nomeado professor catedrático na Universidade Federal em 1973. Talvez o Thiago vai saber falar um pouco melhor sobre esse título, mas parece que é um dos títulos mais altos que tem, né, Thiago, na época, para o professor receber, ser nomeado professor catedrático. É uma grande honraria. Sim, sim. Algumas universidades ainda têm, né, essa honraria. A gente vê grandes nomes, né, que o Ariano Suassuna, por exemplo, era professor catedrático lá da Universidade Federal do Pernambuco. A gente tem ainda, realmente um título de muita importância, é um reconhecimento por toda uma vida, né, dedicada ali. Até no falecimento, Júlio César foi precursor, né? Porque foi um professor que morreu no exercício da profissão, e é o que a maioria de nós vamos enfrentar durante a vida, já que a aposentadoria parece cada vez mais difícil para nós, né? Então, acho que ele foi precursor até nesse sentido, aí na morte, assim como foi durante toda a vida, né? E na biografia do Malba Tarran também traz a data da morte dele como sendo julho de 1921, nas proximidades de El Riad, quando ele lutava pela liberdade de uma pequena tribo na Arábia Central. Então, o professor Júlio César escreve o Malba Tarran como morrendo de forma heróica em 1929, lutando pela comunidade dele. Ele acaba falecendo. Mas a data da morte, realmente, do grande nome que foi o professor Júlio César foi o dia 18 de junho de 74. Agora a gente fala um pouquinho sobre o acervo, que eu até já citei muitas vezes. Ele é administrado pelo Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desde o ano de 2010. Ele é aberto para pesquisas acadêmicas e consultas públicas. Então, se alguém aí ficou curioso, quer conhecer um pouco mais sobre a vida, a obra, a bibliografia deles, vocês podem estar indo. Eu acredito que, devido à pandemia, eu não vou saber falar se está aberto, né? Mas a parte online e tal está à disposição. Lá tem milhares de documentos pessoais, tem fotografia, o diploma, caderno de viagem, recorte de jornal e obras manuscritas. Pode passar, Tiago. Além do seu jeito diferente e envolvente de ensinar, suas obras primorosas inovaram o ensino da matemática, com temas vibrantes e envolventes, surpreendendo a cada obra com uma fonte inesgotável de criatividade. Verdadeiro tesouro de temas e personagens, fazendo o autor ser reconhecido e admirado internacionalmente. Era um verdadeiro mestre na arte de contar histórias e ensinar matemática, inclusive sendo chamado pelo site internacional BBC, no artigo descrito por um autor britânico, como Pelé dos Números. Então, pensa bem, ele foi chamado de Pelé dos Números. Nós que moramos no país do futebol, vamos dizer assim, a gente sabe
a importância, o legado que o Pelé tem. Então, o Malbataan, na parte de matemática, de educação matemática, ele tem um legado tão grande quanto. Tanto que um site internacional deu esse título para ele. Pode passar, Thiago. Nós vamos chegando ao final da nossa apresentação. Aí estão as referências. Eu usei um artigo intitulado Introdução à História da Matemática, do Howard Eves, lá da editora da Unicamp, de Campinas. Esse é o livro, Gabi, o primeiro ali. Do Ives é o livro. É aquele livro grande. Nossa, eu tenho tanto livro salvo no meu Drive agora que eu já estou fazendo até confusão sobre essas obras. Eu também o livro O Homem que Calculava, que é de onde foi tirado aqueles vídeos, e o site, praticamente tudo que está nesses slides vocês encontram lá no site do malbataan.com.br. E uma frase muito importante, uma frase muito famosa, que eu achei genial dele, é essa: pessoa que não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Então, vamos levar isso para a nossa vida. A importância da gente ler, né? E aquele que não lê, ele tem que acreditar naquilo que os outros falam. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela oportunidade. Finalizamos, Thiago. Gabi, mais uma vez agradecer pela disposição, né, aqui nesse sabadão ensolarado, para a gente ficar de frente ao computador aqui, né? Frio! Um frio. Não sei quanto aos demais, vou esperar aí as manifestações, mas para mim foi muito bacana, né, ter participado junto com você, e acho que foi muito enriquecedor novamente, né, escutar um pouquinho sobre o professor Júlio César e o Malbataan. Muito legal. Pessoal, a gente vai abrir agora para quem quiser fazer algum comentário, quem quiser perguntar, quem quiser colocar um pouquinho das suas impressões ou algo que conheça sobre o Malbataan, o professor Júlio César, a gente está à disposição aí, né? Não, eu de longe não sou um extremo conhecedor, a Gabi é muito mais do que eu, mas a gente tenta aqui, se tiver alguma questão aí para discutir. Estamos à disposição. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu sou uma novata, tenho 43 anos, então estou chegando na matemática, né? Bem com idade super avançada, sim, porém, mas com muito conhecimento, muita bagagem, e me apaixonei por ele. Não conhecia, me apaixonei pela história, já estou querendo comprar alguns livros, porque eu acho que a ideia, toda a história dele é maravilhosa, mas o fundamental foi a criatividade de ensinar matemática, como isso faz diferença, né? Não só matemática, eu tive experiências com professores de toda a minha vida, e são professores que me marcaram, que me fizeram gostar da matéria, que me fizeram me aprofundar através da criatividade, jogos, leituras. E é realmente uma sistemática que precisa, principalmente nos dias de hoje, que as crianças são mais tecnológicas, né? Usar essas ferramentas. Você vê, olha há quanto tempo que ele já tinha essa ideia, né? E hoje, se você parar para pensar, como é fundamental que a gente consiga colocar essas coisas em prática, né? Então, assim, estou apaixonada, parabéns. E foi ótima a palestra, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigada. E você está falando a questão de comprar os livros, eu acho que eu já citei, no Amazon, no Mercado Livre, a gente acha esses livros com preços, inclusive, super acessíveis. Tem até alguns sites que as pessoas vendem o livro já usado, sabe? Então, é super acessível de estar encontrando. Ah, legal, obrigada. E parabéns, Carla, por ter essa coragem de ingressar no curso aí agora. Acho que é muito louvável, muito legal. Obrigado aí pelas contribuições e boa sorte no curso. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada.
Pode falar, Jussara, fica à vontade. Tá, Tiago, Gabi, parabéns, Gabi. Foi muito boa a sua apresentação. Parabéns, Tiago, pela oportunidade, né, dos alunos fazerem essa pesquisa em disciplina de História da Matemática. Lembrando que essa semana a gente perdeu mais um grande nome da educação matemática, que foi o professor Ubiratã Ambrosio, e o professor Ubiratã Ambrosio também citava muito o Malba Tahan. Eu acho que o professor D'Ambrosio, que é considerado o pai da etnomatemática, ele considerava a etnomatemática do Malba Tahan. Então, ele, assim como Júlio César foi um grande educador matemático, o professor Ubiratã também sofreu influências do Júlio César, só para fazer um registro, que essa semana a gente perde também o professor D'Ambrosio e que teve influências grandes do Malba Tahan. É verdade, né, Jussara? A gente perdeu um nome muito importante aí. E um paralelo entre os dois, né? Até o final da vida dos dois, eles estavam muito ativos, né? Muito ativos na pesquisa, no trabalho de divulgação, né? Da matemática, da educação matemática, extremamente ativos os dois. Uma perda muito grande, não só para o Brasil, né? Mas para o mundo todo. A gente sabe que é um educador que é reconhecido em todo o mundo. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil, Paulo Freire, o Ubiratã Ambrosio, né? E a gente tem produção muito importante internacionalmente feita no Brasil, né? Nós somos um país que tem esse tipo de produção e que a gente não precisa ter nenhum complexo aí de vira-lata e nem diminuir os nossos produtores, né? Como a gente vê em alguns momentos aí, né? Em alguns palanques, né? A gente tem, de fato, pensadores aí da educação extremamente importantes em nível internacional. E como a Gabi mencionou a questão do Malba Tahan ser considerado em algum momento o Pelé da matemática, o professor Ubiratã também tem sido considerado alguém desse nível, reconhecido em alguns países, né, como ontem numa homenagem que aconteceu, promovida pela Universidade da Venezuela, alguém citava que no Nepal, né, o professor Milton Rosa da UFOP, e no Nepal ele era, aliás, o professor Daniel, que no Nepal se conhecem, os brasileiros mais conhecidos no Nepal são Ronaldinho, jogador de futebol, e o professor Ubiratã Ambrosio. Então, a projeção que o professor Ubiratã Ambrosio tem mundialmente também, ela é bem grande, assim como do professor Júlio César. Isso mesmo. Obrigado, Jussara, pelas palavras, pelas contribuições. Eu que agradeço. Sua mão aí, Valmissão. Ô Tiagão, tá abrindo o vídeo aqui, né? Tô aqui na minha salinha aqui, que eu fiz hoje um cineminha aqui com a família, né? Com essa apresentação. O Arthur tá aqui, saiu agora, mas assistiu a apresentação toda. Para criar? Como é que é? Já foi buscar uns sapos ali para ele criar? As caras de quem acabou de acordar, né? Tudo despenteado. Eu queria, Tiago, na verdade, agradecer muito a você, né? Por ter organizado, né? Essa apresentação aí para a gente. A professora Sandra, que encabeçou, né, a organização dos eventos na matemática esse ano, né? Todos nós estamos trabalhando, mas ela que realmente, né, está gerindo o processo, os cadastros, o CIGEC, emissão de certificado, né? Professora Sandra, mais uma vez, muito obrigado. Como eu disse há 2 anos atrás, a sua chegada para a equipe nossa da matemática foi um ganho, assim, incomensurável, né? Eu fico muito feliz de trabalhar com você, te admiro muito e né, com tão pouco tempo de casa, como você conquistou esse carinho, esse respeito de todos nós, né? Apesar que eu também sou um pouco novo também de casa, né? Mas você é mais nova. A Gabi, né, deu uma aula hoje de como fazer uma excelente apresentação, né? Uma fala muito gostosa, muito cativante, né? E eu já falei isso outras vezes em algumas reuniões nossas, né? Que às vezes a
A gente vai dar uma palestra e fica, vamos chamar professor tal de não sei onde. Olha que apresentação que foi, assim, tornou nossa manhã muito agradável, né? E de uma Muito obrigada. Discente, nossa, ainda é nossa aluna, ainda não é uma egressa, né? Que a gente também gosta muito de chamar nossos egressos, e que sua apresentação hoje, Gabi, incentive os nossos alunos para que queiram fazer também, queiram participar, né? Coisas do home office, né? Toca a campainha, interrompe a fala da gente, né? Mas espero que você consiga, com essa apresentação hoje, incentivar os outros alunos do curso que também façam, né, apresentações quando a gente tiver, principalmente no momento presencial, né, que a gente voltar lá, ter nossas palestras, nossos eventos semanais, que vocês nos procurem, falam, Valmson, Tiago, José Fernandes, Silvino, qualquer um de nós fala, eu quero apresentar, eu quero fazer uma pesquisa sobre alguma coisa e apresentar para a turma, né? Eu acho que hoje você subiu, com certeza, a autoestima aí de todos os nossos alunos, Gabi, com essa apresentação fantástica que você fez, né? Te agradeço, muito obrigado, parabéns a sua carreira como docente, né, já se inicia antes de você oficialmente ser uma docente com o grau colado, né, como nós dizemos aí no meio acadêmico. Muito obrigado. E eu tô me lembrando aqui de outra coisa, né? Quando eu entrei no curso em 2017, né, eu já assumi a coordenação no primeiro ano, e quando foram ter uns sábados letivos na época lá, o pessoal cogitou ter aula no sábado. Eu acho que os professores aí vão lembrar de uma fala minha, uma reunião. Eu falei, gente, aula? Que hora? Nos horários da aula. Eu perguntei, Silvino, acho que foi até com o Silvino que eu pensei na época. Eu falei, peraí, quer dizer que em anos anteriores vocês deram aula sábado à noite? Silvino, sim. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Isso só pode ser piada. Sábado, gente, sábado é dia de curtir a família, fazer o que você gosta. Eu entendo, assim, sábado é um dia de descanso, é dia de leitura, de reza, de churrasco, de jogar bola, de videogame. Sábado é de descanso, gente. Jamais eu imaginaria, e eu falei isso, enquanto eu for coordenador do curso, nós nunca teremos um sábado à noite aqui. Não vai existir isso, né? E olha que legal, você faz uma palestra para a gente no sábado de manhã, né? São 10h30 agora, aí nós estamos terminando essa palestra gostosa, tornou meu dia super agradável. O Arthur está aqui como prova de que foi super legal, né? É uma criança de 12 anos começando a gostar de estudar, de ler. A sua frase no final do Malva Tarran é uma frase que eu digo todos os dias aqui em casa com meus filhos. Fala, gente, quem não lê, não fala bem, não se expressa bem. Né? E ainda ele completa lá com não qualquer. Não fala, não ouve, não vê. E não vê, né? A leitura é a porta do mundo. No caso, especificamente, que eu converso com eles, para a questão de ter uma boa fala e uma boa escrita. A leitura é essencial para ter boa fala. Quem não lê, não fala bem. Né? E você, por exemplo, hoje teve falas fantásticas, né? A sua fala, a sua dicção, a sua expressão fantásticas. Eu acredito que você é uma pessoa que deva ler. Senão você não conseguiria se expressar tão bem, né? Então, assim, que o resto do sábado seja justamente para que a gente possa curtir, né? E poder até discutir mais sobre essa palestra, né? Que em casa, com certeza, vão surgir alguns assuntos de Malva Tarran durante o churrasco de hoje. E da minha cervejinha, que tá geladinha ali, só esperando também. Dia de curtir, gente. Eu sempre vou prezar por isso. Sábado letivo é dia de trabalho pela manhã e sem aula, com coisas semelhantes ao que a gente fez aqui hoje, que você abrilhantou, com certeza. Tá? Muito obrigado, Gabi. Espero que você tenha, né, incentivado os nossos outros alunos a trazerem manhãs gostosas como essa aqui hoje, tá? Muito obrigada. Eu fico lisonjeada pelas contribuições. A gente fica super nervoso, claro, morrendo de medo, né, Tiago? Tiago, ele soltou essa bomba na minha mão. Quase tive um troço quando ele me pediu, mas eu fico muito feliz em saber que eu consegui passar aquilo que a gente estudou bastante, a gente preparou, e que vocês tenham gostado, principalmente. A gente não dá a cruz para a pessoa que não dá conta de carregar, né, Gabi? Então, assim, sempre confiei muito no seu potencial e não decepcionou mais uma vez. Não tem mais ninguém de mãozinha levantada, mas não sei se tem mais alguém para falar alguma coisa.
Pessoal, eu queria fazer uma proposta para a gente fechar, então, aqui amanhã de hoje. Todo mundo que puder e quiser, obviamente, abra sua câmera aí para a gente dar um tchauzinho e tirar um print aqui para registrar o dia de hoje. Então, vamos Importante registrar. aparecer, mostrar a cara desse sabadão. A cara inchada de quem acordou nesta hora. Pois é. Eu dei aula ontem até 10h40. Vixe. Nossa. Mas foi muito válido, Gabi. Eu também, muito viu, válido. Jossara? Gabi e Thiago, acordar no sábado cedo para participar desse evento foi muito aprendizagem. Valeu muito. Obrigada. Valeu. Tá carregando aqui, tem um tanto de carinhas aparecendo aí. Eu vou dar um print aqui, depois eu mando para vocês, para a gente ver todo mundo aí. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou o namorado da Gabriela. Eu não falei porque eu precisei sair. Aí eu tô acompanhando daqui. Mas a apresentação dela foi fantástica. Ontem eu cheguei em casa, cheguei do trabalho, ela ficou até quase meia-noite preparando e estava muito nervosa. Aí eu falei, calma, dá uma lida de novo. Ele pode ter mudado alguma coisa, mas você vai conseguir. Ela falou que o Thiago tinha mudado os slides na ordem que ela tinha mandado para ir, mas ela apresentou para mim uma vez, duas, e falou, tá fantástico. Mas agora ficou bem melhor do que estava ontem, viu? Parabéns, Preta. Obrigada, amor. Pessoal, com essa declaração linda de amor, E tem Daqui a mais pouco eu nada chego para aí. dizer. ó, bom sábado para vocês. Tudo de bom aí. Pessoal. Bom sábado, pessoal. Tchau, tchau. Bom Vamos sábado. curtir sábado. Tchau, obrigada a todos. Bom Tchau. sábado. Tchau. Bom sábado. Obrigada, tchau. Tá bem. Tchau, gente. Palestra maravilhosa, viu? Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.